Em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A gente fica muito feliz. Quero agradecer aquelas que foram responsáveis, por fazer esse convite. Estou muito feliz porque é muita coisa boa para Jesus e Jesus gosta. Como é bom, Principalmente quando vem de criança, então nem se fala. Porque a criança é boa, ela vem, ela faz com aquele carinho, E Deus recebe. E recebeu de todos aqui. Porque nós temos tribos e nações. E cada um louva a Deus de uma forma diferente. Aleluia! Coisa linda, O que foi cantado aqui, eu navegarei em forma de um pouquinho mais diferente, mais alegre. Mas é isso que nós temos que ser, alegres. Alegres. Olha, se for para Jesus, tudo é bonito. Glória a Deus. Se for com certeza para Deus, tudo é bonito. Que não seja nós que estejamos com vontade, mas que seja, não, Pai, é para te agradar, não seja em forma de samba, em forma de bolero, em forma de tango, em forma de jazz, mas que seja para o Senhor. Estou contente e nesta noite tem um tema. Quando me ligaram, me deram o tema, e o tema realmente é maravilhoso. Talvez seja um dos livros que eu considero muito atraente, muito bom, porque fala de algo muito interessante. Todo ele fala da fé. E nós vamos abrir agora em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Glória a Deus por isso. Vamos hoje navegar um pouquinho em Hebreus. Mas, antes de falar desse tema, que é o 12:2, eu quero dizer para vocês que eu procurei, e sempre procurei, porque tenho certeza que aqui todos, dentro de uma escola dominical e dentro dos seus estudos, que é uma igreja que eu sei que realmente conhece a palavra de Deus, Conhece e pratica, que é o mais importante, viu? Conhecer é bonito, estudar é bonito a gente buscar. Mas quando eu estava buscando falar sobre um pouquinho de Hebreus, porque a gente sabe das coisas lindas que Deus faz, mas eu queria saber um pouquinho mais de Hebreus. E procurei. Vocês sabem que Hebreus é um livro que na época ele foi escrito para aqueles cristãos judeus. Ele é um livro que estimula, ele é um livro que exorta, ele é um livro que adverte, é um livro que tem doutrina. E o livro de Hebreus fala da doutrina antiga, que é a velha aliança, a aliança do passado. E depois, ela é tão maravilhosa, tão lindo esse livro, que fala da aliança de agora, que é o Jesus Cristo. É coisa linda, é maravilhoso. E aí a gente vai ver a comparação daquela aliança e depois a aliança que se fez com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vocês sabem também que Hebreus, ele não tem um autor definido. Não tem. Em todos os livros que a gente procura, e vocês também sei que são estudiosos da palavra de Deus, sabem que não se encontra o autor do livro de Hebreus. Uns dizem que é Paulo, porque Paulo fez todas as cartas, e ela é mais uma epístola. Dizem, mas não chegaram a conclusão nenhuma de Paulo, porque não viram o nome de Paulo no começo de todas as epístolas. Mostra o nome de Paulo. Todas as cartas que ele fez tem o nome dele.
E uma coisa muito interessante mesmo, porque sabe, é quando a gente olha para uma pessoa e fala assim, olha, a gente conhece a característica daquela pessoa, né? Sabe como ela é, sabe a maneira que ela é, a maneira que ela fala, como que ela se relaciona. Assim também, eles estudaram e procuraram, os estudiosos procuraram saber. Acharam que não era Paulo, porque não se viu o nome dele no começo de Hebreus. Não se viu também aquela saudação bonita, gostosa, que só Paulo poderia dar. Ele já começava falando, né, um abraço lá para Timóteo, cumprimento, como é que vocês estão, e nada disso se apareceu no livro de Hebreus. Depois pensaram, e Paulo também era um grande estudioso da lei judaica. Então ficaram naquela dúvida, será que é Paulo? Porque aqui fala muito sobre a tradição judaica. Mas depois acharam que era Barnabé. Por quê? Barnabé também andou com Paulo e Timóteo, viajou em missões com eles. Hoje até cantou um hino aqui sobre Barnabé, né? E Barnabé também um estudioso da tradição judaica. Depois acharam que era Lucas. Mas Lucas tem 2 livros já. O dele e tem também Atos dos Apóstolos. Depois acharam que era Paulo. E assim se foi. Mas nós não estamos nem interessando um pouquinho quem foi que escreveu. Sabemos que é o homem de Deus. Isso nós sabemos, porque é um livro realmente inspirador. Nós sabemos que o homem foi escolhido por Deus para que fosse, naquele momento, escrever Hebreus, porque aquele povo estava precisando. Então, eu vou ler hoje para vocês, então, eu queria que uma pessoa lesse bem alto, qualquer pessoa ainda, ou irmão ou irmã, lesse então o capítulo 12, versículo 2. Queria que lesse a qualquer pessoa. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Mais uma pessoa, por favor? Mais uma irmãzinha. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Lá no número 1, alguém leia o versículo 1 do 12. Portanto-nos também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Depois vou falar para vocês que tem algo semelhante entre o 1 e o 2. Mas, irmãos, a Epístola de Hebreus ela foi escrita mais ou menos 64 a 70 depois de Cristo. Então a gente fica se imaginando, né? Jesus morreu com 33 anos. Após isso, alguns judeus que já convertidos saiu daquela tradição, daquela crença judaica, aquele ensinamento judaico, foi preparado, todo preparado, porque os judeus tinham todo o seu ritual. Você imagina, fazendo sacrifício de animais, que eles estavam acostumados, por cada pecado que fazia, corria atrás do sumo sacerdote, vai lá e leva o seu sacrifício por manjares ou também por animais, faziam, e também por adoração a Deus também faziam o sacrifício, mas já era um sacrifício simples, diferente, acostumado. Mas eles eram obedientes a Deus. Eles não eram desobedientes. Era um povo que realmente também obedecia a Deus, amava a Deus e aceitava tudo que era proposto a eles. De repente, esses judeus se convertem a Jesus.